2.800.000 soldados. Esse foi o número exato de homens que caíram nas mãos da União Soviética. Por que a rendição não trouxe alívio? Parecia o fim do conflito, mas o ódio acumulado era mais forte que os tratados de paz. A Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente, mas a brutalidade não cessou nos campos de batalha. Ela apenas migrou para dentro dos campos de prisioneiros. Centenas de milhares de alemães morreram sob o comando indireto de Stalin. Muitos historiadores e sobreviventes descrevem esse destino como uma execução em câmera lenta, sem piedade. Nos registros de época, nota-se colunas infinitas de prisioneiros marchando na neve. O inverno de 1945 para 1946 marcou o ponto mais sombrio. Milhares sucumbiram rapidamente. Fome, tifo, exaustão completa. À primeira vista, campos de trabalho para reconstrução, mas na prática, máquinas de moer gente. Relatos detalham turnos de 16 horas. O cenário era hostil. Florestas densas da Sibéria, minas profundas nos Urais. Mas a situação piorou. A fome transformava homens em animais. A dignidade desaparecia na luta por um pedaço de pão ou uma sopa rala. A câmera registra rostos esqueléticos e uniformes que viraram trapos. Para os soviéticos, aqueles soldados não eram apenas prisioneiros, eram o símbolo do inimigo eterno. Carregavam a responsabilidade direta pelos horrores perpetrados durante a ocupação nazista. Cada cidade russa destruída era cobrada ali. Ouve-se o som metálico das ferramentas batendo contra o solo congelado. As estatísticas finais são assustadoras. Entre 356 mil e mais de 1 milhão de alemães morreram sob custódia soviética. Foram vítimas de uma vingança implacável. 91 mil homens. Esse foi o número de prisioneiros capturados nas ruínas de Stalingrado, 22 de junho de 1941. A data marcou a mudança definitiva na história. A Operação Barbarossa começou. As tropas alemãs não apenas avançaram, elas rasgaram o território soviético em velocidade recorde. O objetivo estratégico era claro: tomar o controle da cidade industrial de Stalingrado. Uma vitória ali significaria o controle do rio Volga e o fim do transporte de petróleo soviético. Parecia inevitável. Por que a ofensiva alemã falhou? Eles tinham superioridade técnica e tática, mas subestimaram a tenacidade russa e o inverno brutal. Meses de combates intensos transformaram a cidade em escombros. Em novembro de 1942, os soviéticos executaram uma manobra clássica. Lançaram uma ofensiva maciça perto de Kalash. As pinças se fecharam. As linhas de suprimento e comunicação da Wehrmacht foram cortadas. O caçador virou caça. A situação logística alemã deteriorou-se rapidamente. Os defensores perdiam terreno a cada hora. Munição acabava. Comida desaparecia. A sobrevivência dependia exclusivamente da ponte aérea, mas os aviões não conseguiam pousar. À primeira vista, um exército disciplinado. Mas na prática, homens doentes lutando por ratos congelados. O frio extremo e a neve cobriam os cadáveres. Doenças causadas pela falta de saneamento explodiram nas trincheiras. Tifo, disenteria, desnutrição. A 6ª Armada Alemã entrou em colapso físico e mental. Os postos médicos não davam conta. Ferimentos leves viravam sentenças de morte por gangrena e infecção. No dia 2 de fevereiro de 1943, o silêncio reinou. Os generais soviéticos Konstantin Rokossovski e Nikolai Voronov enviaram um relatório a Moscou. O exército inimigo foi derrotado. As operações militares na região de Stalingrado cessaram. Naquele dia, 40 mil prisioneiros se somaram aos 50 mil capturados nas 48 horas anteriores. Na filmagem, nota-se: soldados alemães envolvem os pés com trapos sujos e pedaços de carpete para evitar o congelamento. Imediatamente após a rendição, as forças soviéticas organizaram um campo de prisioneiros em Beketovka. Os cativos foram reunidos ali, amontoados. Mas isso era apenas o começo do horror. No dia 3 de fevereiro, ocorreu o último voo da Luftwaffe sobre a cidade. Um bombardeiro Heinkel 111 circulou os céus. A tripulação procurava desesperadamente por soldados que pudessem ter escapado do cerco. A ordem era lançar suprimentos, mas o piloto olhou para baixo e viu apenas o vazio. Nenhum sobrevivente visível. O avião deu meia volta. 91 mil soldados alemães estavam agora sob custódia do Exército Vermelho.
Devido aos ataques constantes e às promessas vazias das autoridades nazistas de um resgate que nunca veio, eles foram capturados em condições deploráveis. Muitos já estavam à beira da morte. A fome consumia seus corpos, o frio queimava a pele. Longas colunas de prisioneiros foram formadas sob o sol frágil de fevereiro. Os soldados foram desarmados e tiveram seus pertences confiscados. O destino, vilarejos remotos e campos de trabalho na Sibéria. Começava ali a marcha da morte, ouve-se o som arrastado de milhares de botas batendo contra o gelo da estrada. Os prisioneiros foram forçados a marchar centenas de quilômetros, temperaturas abaixo de zero. A escolta era feita por cadáveres deixados na neve, sem roupas adequadas, sem comida, sem remédios. Milhares morreram no trajeto, sucumbiram ao tifo, difteria, escorbuto, tuberculose e malária. Não havia margem para fraqueza. Aqueles incapazes de continuar a caminhada não recebiam ajuda. Eram executados sumariamente na escuridão da noite. Um tiro na nuca resolvia o problema logístico dos guardas. Estima-se que apenas 1/3 dos prisioneiros capturados em Stalingrado sobreviveu às primeiras semanas de cativeiro. Muitos pereceram na marcha, outros morreram assim que chegaram aos campos vítimas das condições desumanas. Dos 91.000 prisioneiros iniciais, apenas cerca de 5.000 voltaram vivos para a Alemanha anos depois. Fome, frio e execuções. Essa era a rotina de quem escapou dos massacres nos campos alemães para cair em outro inferno. Na União Soviética, a sobrevivência era uma exceção. As condições nos centros de detenção e campos de trabalho forçado ultrapassavam os limites da crueldade. Os gulags, estabelecidos pelo NKVD na década de 30, continuavam operando a todo vapor. Eles abrigavam os mesmos prisioneiros de antes da guerra: espiões, sabotadores, ladrões condenados por crimes agravados e, acima de tudo, presos políticos, gente condenada por espalhar propaganda antissoviética ou por manter ideias contra-revolucionárias. Por que o sistema manteve essa estrutura brutal durante a invasão? A resposta é pragmática. O Estado precisava desesperadamente de mão de obra escrava para sustentar a máquina de guerra. Verão de 1941. A Alemanha inicia a invasão. O Ministério do Interior soviético reage imediatamente. Eles estabelecem uma nova diretoria. A missão era específica: gerenciar campos de trabalho para os prisioneiros de guerra alemães e seus aliados. À primeira vista, uma resposta administrativa organizada, mas na prática, um pesadelo logístico. Faltava tudo. Não havia mão de obra suficiente para construir os cercamentos. A incerteza no campo de batalha tornava impossível planejar. Ninguém sabia onde o fronte estaria no dia seguinte. Era arriscado determinar locais fixos para esses campos em território soviético. No arquivo visual, nota-se as estepes vazias onde deveriam existir barracões. Durante o primeiro ano da invasão, o Exército Vermelho capturou um número limitado de inimigos. A Direção-Geral de Assuntos de Prisioneiros de Guerra, criada pelo Ministério do Interior, tentava supervisionar as operações. Mas o caos imperava. A escassez de recursos bloqueava qualquer gestão eficiente. As batalhas contínuas impediam o transporte de suprimentos. Mas isso era apenas o começo do colapso. O ponto de virada tem um nome: Stalingrado. Após a Batalha de Stalingrado, a situação mudou drasticamente. A captura massiva de soldados alemães obrigou o sistema a expandir. Não havia onde colocar tantos prisioneiros. A solução foi o trabalho forçado imediato. Numerosos campos foram estabelecidos às pressas, principalmente nos territórios reconquistados pelo Exército Vermelho durante a contraofensiva na região do Volga. Apenas ao redor de Stalingrado, cerca de 40 campos de trabalho foram erguidos do nada. Na filmagem percebe-se colunas de prisioneiros marchando na neve, muitos sem casacos. Esses campos soviéticos eram marcados pela precariedade absoluta, escassez crônica de alimentos, nenhuma assistência médica. O clima extremo castigava os corpos já debilitados. Milhares foram amontoados em locais como Beketova e Krasnoarmeysk. Estes campos abrigavam os maiores contingentes de detentos. Ouve-se apenas o som do vento nas planícies geladas. Para a maioria dos capturados, a rendição não significou o fim da guerra, significou apenas uma morte mais lenta. 30 graus negativos. Essa era a temperatura que atingia os prisioneiros ao amanhecer. Como um ser humano sobrevive a isso sem roupas adequadas? A resposta é dura. A maioria não sobrevive. A ração diária era um insulto. Pão preto misturado com serragem, batatas congeladas, ocasionalmente beterrabas ou grãos estragados.
Beketova não era um abrigo militar, era uma antiga escola, destroçada pelas batalhas sem qualquer instalação sanitária. Os prisioneiros agiam por instinto, arrancavam as portas das dobradiças, quebravam os caixilhos das janelas, qualquer pedaço de madeira virava lenha para fogueiras improvisadas. Para dormir, amontoavam-se no chão de concreto, uma massa compacta de corpos pálidos e congelados, tentando roubar calor uns dos outros. As doenças se espalharam rápido: difteria, atrofia muscular severa, tifo. Sem remédios, o corpo humano entrava em colapso. A câmera registra cadáveres empilhados nos pátios, duros como pedra. Os guardas soviéticos não enterravam os mortos. Eles os saqueavam. Abriam os casacos dos cadáveres, arrancavam relógios, anéis e botas. Depois, abandonavam os corpos aos elementos. O frio extremo impedia a decomposição, mantendo os rostos preservados em uma expressão final de agonia. A fome levou à loucura. Casos de canibalismo foram reportados. O roubo entre os próprios prisioneiros era epidêmico. Para os guardas, aquilo era entretenimento. Eles observavam a desumanização do exército alemão como um espetáculo de vingança. Mas a morte não vinha apenas pelo frio. 12 horas de trabalho forçado, diariamente, minas escuras, fábricas destruídas, projetos de infraestrutura pesada. Não importava se nevava ou se ventava. Eles marchavam para o trabalho. À primeira vista, um campo de prisioneiros de guerra. Mas na prática, uma sentença de morte lenta por exaustão. As ferramentas eram primitivas, a supervisão era brutal. Quem não cumpria a cota, apanhava. Quem mostrava fraqueza, sofria punições severas. A combinação era fatal. Trabalho escravo, desnutrição e doença. A taxa de mortalidade disparou. Recursos médicos inexistentes. Um ferido era deixado à própria sorte. Doenças tratáveis em situações normais viravam atestados de óbito imediatos. No vídeo percebe-se homens que mal conseguem ficar em pé segurando pás pesadas. O regime do campo era rígido. Infrações menores resultavam em espancamentos, solitária, execuções sumárias com um tiro na nuca. Os guardas soviéticos nutriam um ódio profundo. Eles culpavam cada soldado alemão pelas atrocidades nazistas em solo soviético. Não havia compaixão, havia apenas acerto de contas. Verão de 1943. A situação mudou ligeiramente. A União Soviética começou a receber pacotes de ajuda dos Estados Unidos, alimentos básicos foram distribuídos, mas a logística falhou com a biologia. Para milhares de prisioneiros, a ajuda chegou tarde demais. Eles já estavam mortos. A sobrevivência também dependia da patente. Soldados rasos enfrentavam o pior cenário. Oficiais tinham privilégios. Veja o caso do antigo mosteiro em Yelabuga, a leste de Kazan. 1.800 prisioneiros foram confinados lá. Apenas 1/3 sobreviveu para contar a história. Ouve-se o som de botas marchando, mas desta vez em liberdade. Os generais alemães tiveram um destino diferente. Foram interrogados, mas não quebrados fisicamente como os soldados. Eventualmente foram libertados. Antes de voltarem para casa, serviram a um último propósito: ferramentas de propaganda. O regime soviético os exibiu como troféus de guerra. A disparidade era clara. Enquanto o soldado morria de tifo no chão frio, o general assinava papéis. Assim, funcionava a complexa engrenagem da justiça soviética. 30 de janeiro de 1943. O telegrama chegou ao bunker subterrâneo. A mensagem de Hitler era clara: uma promoção a marechal de campo. Por que essa honra no meio do caos? Na história alemã, nenhum marechal jamais havia se rendido. A promoção era, na verdade, uma ordem implícita de suicídio. Mas Friedrich Paulus leu o papel, olhou para sua pistola e tomou uma decisão diferente. Friedrich Paulus, de comandante supremo a prisioneiro soviético. Sua trajetória reflete a virada brutal da Segunda Guerra Mundial no fronte oriental. Ele não liderava apenas um pelotão. Ele comandava o poderoso 6º Exército Alemão. Em novembro de 1942, suas botas pisaram no sul de Stalingrado. Parecia uma vitória iminente, mas a cidade não era um alvo comum, era uma armadilha de concreto e aço. A resistência soviética, liderada pelo general Vassili Chuikov, não cedeu 1 milímetro. Eles lutavam por cada sala, por cada porão. O combate urbano drenava os recursos alemães. E então veio o clima. O inverno russo atingiu as tropas com violência. O óleo das armas congelava, os motores paravam. No vídeo de arquivo percebe-se: soldados alemães envolvem os pés em trapos para evitar a gangrena.
Em janeiro de 1943, a situação tornou-se insustentável. Sem comida, sem munição, cercado por todos os lados, Paulus foi forçado a se render. Ironicamente, ele sabia que isso aconteceria. Desde o início, Paulus considerou a Operação Barbarossa um erro estratégico. Ele alertou o alto comando, sugeriu cortar a retirada soviética, implorou a Hitler por roupas de inverno e suprimentos adequados caso a guerra se prolongasse. A resposta de Berlim foi o silêncio. Hitler proibiu qualquer discussão sobre recuos, mas isso era apenas o começo do pesadelo. Ao desobedecer a ordem de suicídio em 30 de janeiro, Paulus selou o destino de sua família. A retaliação nazista foi imediata. A Gestapo invadiu sua casa. Seus filhos, Ernst, Alexander e Friedrich, foram presos e enviados para uma fortaleza nos Alpes. Ficaram detidos até 1945. Sua esposa, Helena Rossetti Solesco, restou sozinha, enfrentando um futuro incerto enquanto o marido desaparecia no leste. A viagem para o cativeiro foi um teste de resistência física. Paulus e seus homens foram jogados em vagões de carga. Fome extrema, frio perfurante, exaustão mental. À primeira vista, um transporte de prisioneiros de guerra, mas na prática, uma marcha lenta em direção à morte. Os campos soviéticos não estavam preparados para receber tantos homens. As instalações eram rudimentares. A comida era uma mistura de água e restos. O tifo e a disenteria se espalharam rapidamente, matando milhares antes mesmo do primeiro interrogatório. Para os soviéticos, no entanto, Paulus não era um prisioneiro comum. Ele era uma ferramenta política. O regime de Stalin percebeu o valor de sua patente. A câmera registra Paulus sentado em uma mesa, magro, lendo declarações diante de microfones soviéticos. Ele tornou-se o símbolo da vitória do Exército Vermelho. Sua captura foi explorada ao máximo para humilhar a Alemanha e elevar o moral da população russa. Em 1943, ele foi exibido em conferências de imprensa. O objetivo era claro: mostrar um líder derrotado denunciando o regime nazista. Cada aparição pública era orquestrada. Cada palavra era calculada para expor a fraqueza do inimigo. Os anos passaram arrastados. A libertação só veio em 1953, após quase uma década de cativeiro. Mas a liberdade teve um gosto amargo. Tragicamente, sua esposa faleceu pouco tempo depois. Paulus retornou a uma Alemanha que não existia mais. O país estava em ruínas, dividido e ocupado. O processo de reconstrução era árduo e o legado de Paulus complicado. Ele enfrentou o julgamento da história. Para alguns, um traidor que colaborou com os soviéticos. Para outros, um líder pragmático que escolheu salvar a vida de seus soldados em vez de seguir a lealdade cega a Hitler até a morte. Paulus permaneceu na Alemanha Oriental. Atuou como chefe civil do Instituto de Pesquisa Histórica Militar. Mas o tempo cobrou seu preço. Em seus últimos anos, desenvolveu paralisia bulbar progressiva, uma condição debilitante. Ele perdeu a capacidade de falar depois de se mover. O fim chegou em uma clínica em Dresden, 1º de fevereiro de 1957. Assim terminou a guerra pessoal do Marechal. 200 chicotadas. Esse foi o preço do silêncio de uma estudante de 18 anos. O terror nazista varria a União Soviética. Cidades caíam, o exército recuava. Mas nas sombras das florestas, uma nova força surgia. Por que mulheres jovens corriam para a linha de frente? Os escritórios de recrutamento do Exército Vermelho fechavam as portas para elas. Diziam que a guerra não era lugar para mulheres. Mas o desejo de defender a terra foi mais forte que a burocracia. Muitas dessas voluntárias eram pouco mais que crianças. Zoya Kosmodemianskaya era uma delas, 18 anos, estudante de Moscou. Em outubro de 1941, ela trocou os livros pelo rifle. Não houve treinamento longo. Zoya marchou para o sudoeste, em direção a Narofominsk. Ela e sua unidade cruzaram a linha de frente. Entraram no território ocupado pelos alemães. A missão era clara: sabotagem total. Eles minavam estradas congeladas, cortavam linhas de comunicação no meio da noite. O objetivo era sangrar as forças inimigas e dar fôlego às tropas soviéticas. Mas isso era apenas o começo. 27 de novembro de 1941. Zoya recebeu uma ordem direta. O alvo, a vila de Petrichevo. A inteligência confirmou. Um regimento de cavalaria alemão estava estacionado lá. A ordem era queimar tudo. Ela não foi sozinha. Boris Krynov e Vassily Klubkov estavam ao seu lado. A operação começou bem. 3 casas arderam em chamas.
O caos se instalou entre os alemães, cavalos relinchavam, soldados corriam, mas a sorte acabou na quarta casa. Zoya tentou iniciar o quarto incêndio. Foi interceptada. Capturada pelas forças alemãs, ela não teve chance de fuga. À primeira vista, uma garota frágil e assustada, mas na prática, uma soldado de ferro. O tratamento foi brutal. Zoya foi despida no inverno russo, espancada repetidamente. 200 chicotadas rasgaram suas costas. Seus captores queimaram partes de seu corpo com fósforos e ferros. Na sala de interrogatório, ouvia-se apenas o som dos golpes. Nenhuma palavra saiu da boca de Zoya. Ela não entregou nomes, não entregou localizações. O dia seguinte trouxe o fim. Os alemães a levaram para o centro da vila. Na filmagem de arquivo, nota-se uma placa pendurada no pescoço dela. A inscrição dizia incendiária. A praça central estava cheia. O carrasco ajustou a corda. Zoya foi enforcada publicamente. Para maximizar o terror, os nazistas deixaram o corpo pendurado, exposto ao frio e aos olhares de todos. Mas o efeito foi o oposto. A imagem de seu corpo congelado não gerou medo, gerou ódio. Zoya virou um símbolo. Em 16 de fevereiro de 1942, ela foi nomeada Heroína da União Soviética. A primeira mulher a receber essa honra na guerra. Mas a resistência tinha rostos ainda mais jovens. Zinaida Portnova. Zoya tinha 18 anos. Zinaida tinha apenas 16. Em 1942, ela se juntou à resistência bielorrussa. O grupo tinha um nome sugestivo: Jovens Vingadores. A guerra de Zinaida era nas sombras. Ela distribuía panfletos de propaganda soviética bem debaixo do nariz da Gestapo. Coletava armas abandonadas, escondia rifles para os soldados soviéticos, relatava cada movimento das tropas alemãs. Então, o nível subiu. Zinaida aprendeu a manusear explosivos com os veteranos. Os resultados foram devastadores. Um depósito de gás explodiu, uma usina de energia local foi sabotada, uma fábrica de tijolos parou de funcionar. Estima-se que essas ações mataram mais de 100 soldados alemães. Em 1943, a tática mudou. Zinaida conseguiu um emprego como assistente de cozinha em Obol. O alvo era a guarnição nazista local. Ela não usou bombas, usou veneno. A comida foi servida. Os soldados começaram a passar mal. A suspeita caiu imediatamente sobre a assistente adolescente. O oficial nazista confrontou Zinaida. A câmera registra a tensão do momento. Para provar inocência, ela comeu a própria comida envenenada. Ela engoliu cada garfada sem hesitar. Como os efeitos não foram imediatos, os alemães a soltaram. Zinaida saiu da base. O veneno começou a agir. Ela ficou violentamente doente, mas sobreviveu bebendo grandes quantidades de soro de leite. Quando não apareceu para trabalhar no dia seguinte, os alemães entenderam. A caçada começou. Janeiro de 1944. Meses de fuga terminaram na vila de Goriani. Zinaida foi capturada. Levada para uma sala da Gestapo, o interrogatório começou. O oficial cometeu um erro fatal. Ele subestimou a prisioneira. Ele achou que ela era inofensiva. Deixou sua pistola de serviço sobre a mesa ao alcance da mão. Num movimento rápido, Zinaida pegou a arma. O estrondo do disparo encheu a sala. O oficial caiu morto. 2 soldados ouviram o barulho e entraram. Zinaida atirou neles também. 3 nazistas mortos em segundos. Ela correu para ir para a floresta. Tentou alcançar a margem do rio, mas o cerco estava fechado. Ela foi recapturada perto da água. Desta vez, não houve descuido. Zinaida enfrentou torturas que quebrariam soldados experientes. Em seguida, foi levada para a floresta. O pelotão de execução preparou as armas. Zinaida foi morta. Ela ainda não tinha completado 18 anos. Em 1958, a justiça histórica foi feita. Zinaida Portnova foi nomeada póstumamente Heroína da União Soviética. Um monumento foi erguido em Minsk. Destacamentos de jovens pioneiros levaram seu nome. Aqui a história foi interrompida, mas o legado permaneceu. 22 de agosto de 88. Potsdam. O berço da elite militar prussiana. Walter von Seydlitz-Kurzbach nasceu para a guerra. Não foi uma escolha, foi uma herança de sangue. Em 1908, ele vestiu a farda. 6 anos depois, o mundo pegou fogo. Primeira Guerra Mundial. Ele lutou nos 2 frontes. Tenente no Exército Imperial, sobreviveu às trincheiras, à lama e ao cheiro de gás mostarda. A paz veio, mas Seydlitz não parou. Durante a República de Weimar, ele subiu degrau por degrau.
Capitão, major, comandante. Quando a Segunda Guerra estourou, ele já era um veterano endurecido. 1941. A Operação Barbarossa começou. Seydlitz marchou para o leste. O objetivo era esmagar a União Soviética, mas o destino tinha outro nome: Stalingrado. Ele comandava o 51º Corpo de Exército, parte da lendária 6ª Armada do general Friedrich Paulus. O combate em Stalingrado não foi apenas uma batalha, foi um moedor de carne. Prédio por prédio, ruína por ruína. Mas o inverno russo chegou. E com ele, o cerco do Exército Vermelho. A armadilha se fechou. A situação das forças alemãs colapsou. Fome, frio de 30 graus negativos, munição contada. Seydlitz viu o desastre se aproximar antes de todos. Ele se tornou o centro de uma crise no comando. Por que Seydlitz desafiou o Führer? Ele era um prussiano disciplinado. Mas a lógica militar falou mais alto que a lealdade cega. A estratégia de Hitler era simples e suicida: manter a posição a todo custo. Seydlitz exigiu uma retirada estratégica, queria salvar a 6ª Armada da aniquilação total. Paulus recusou. Ele obedecia a Berlim, não à realidade do fronte. A tensão explodiu. Seydlitz não apenas discordou, ele gritou contra o massacre. 30 de janeiro de 43, o rádio transmitiu uma mensagem de Berlim. Hitler promoveu Seydlitz e Paulus. Havia um subtexto macabro nessa honraria. Nenhum marechal alemão jamais havia se rendido vivo. Era uma ordem implícita de suicídio. À primeira vista, uma honra suprema. Mas na prática, uma sentença de morte disfarçada. Seydlitz recebeu a notícia com desprezo. Ele ignorou a ordem silenciosa. Ele escolheu a vida. Os soviéticos o capturaram. Ele se tornou um dos oficiais de mais alta patente a cair nas mãos de Stalin. Mas a captura foi apenas o início do pesadelo. O que aconteceu depois chocou o Reich. Seydlitz mudou de lado. Sob ordens diretas de Stalin, o alto comando soviético lhe deu uma missão: virar os generais alemães contra Hitler. Seydlitz aceitou. Ele recrutou outros oficiais capturados: Helmut Schlömer, Moritz von Dreber, Alexander Edler von Daniels. Eles foram ao rádio. Ouve-se a estática da transmissão. A voz de Seydlitz ecoou nas frequências de Moscou. Mensagens antinazistas direcionadas às trincheiras alemãs. Em Berlim, a reação foi violenta. Traidor. Sua cidadania foi revogada imediatamente. Um tribunal militar nazista o sentenciou à morte à revelia. Sua família na Alemanha pagou o preço. Foram caçados, removidos de cargos oficiais, humilhados publicamente. Setembro de 43. Seydlitz assumiu a presidência da Liga dos Oficiais Alemães. Operavam sob o Comitê Nacional por uma Alemanha Livre, uma ferramenta de propaganda soviética liderada pelo comunista Erich Weinert. Mas Seydlitz queria mais do que palavras. Ele propôs o impensável: criar um exército de prisioneiros alemães, lançar uma guerrilha comunista dentro da própria Alemanha. Na filmagem de arquivo, nota-se: o rosto dele está magro, mas o olhar é febril, determinado. Stalin analisou a proposta, mas o ditador soviético não era ingênuo. Armar prisioneiros alemães? O risco era alto demais. O plano morreu no papel. Os eventos aceleraram. Julho de 44. O atentado contra Hitler falhou. A inteligência soviética concluiu: a propaganda de Seydlitz era inútil. Ninguém na Alemanha o ouvia. Stalin perdeu o interesse. A Liga foi dissolvida. De colaborador VIP, ele voltou a ser apenas um prisioneiro. Seydlitz e seus homens foram jogados de volta nas celas. 1945. A guerra acabou. O Terceiro Reich virou cinzas e escombros, mas a guerra de Seydlitz continuava. Ele recusou colaborar com a ocupação soviética na Alemanha. Os russos tentaram recrutá-lo para o partido. Ele disse não. Afirmou que seu único objetivo era acabar com a guerra para salvar a Alemanha, não virar comunista. A resposta soviética foi brutal. Julgado por crimes de guerra, em 50, a sentença de morte. Depois, a pena foi comutada. Ele apodreceu no Gulag por 14 anos. 14 anos de trabalhos forçados, frio e esquecimento. 1956. A liberdade finalmente chegou. Ele foi solto e retornou para a Alemanha Ocidental. Mas não houve desfiles, não houve honras. Seydlitz tentou recuperar sua patente, sua pensão, suas terras, conseguiu apenas anular a sentença nazista. Para os antigos camaradas, ele continuava sendo um traidor.
Ninguém apertava sua mão. Ninguém o convidava para eventos militares. Ao contrário de outros generais, ele não escreveu memórias. Não deu entrevistas para se justificar. O silêncio foi sua resposta. 28 de abril de 76. Seydlitz morreu em Bremen, sozinho. O desprezo o seguiu até o túmulo, uma vida marcada pela controvérsia e pela rejeição dos dois lados da cortina de ferro. Somente em 94 seus descendentes conseguiram uma vitória final. Os tribunais russos anularam suas condenações soviéticas, uma reabilitação póstuma para um homem que perdeu tudo. A história finalmente fechou o caso. 300.000 mulheres. Esse era o contingente feminino mobilizado pela máquina de guerra alemã em 1944. Tudo começou antes. 1939. O conflito mundial explodiu. Naquele momento, 140.000 mulheres já serviam ao Reich. 50.000 ocupavam cargos administrativos. 90.000 atuavam como auxiliares. Elas não portavam fuzis, elas sustentavam a burocracia estatal. O som das máquinas de escrever ecoava tanto quanto o das botas marchando. A guerra avançou. A demanda por carne humana aumentou. A lei militar foi alterada e os papéis dessas mulheres se expandiram drasticamente. Elas não ficaram apenas na Alemanha. Foram enviadas para o governo geral, para o frio da Bielorrússia, para os estados bálticos. Ocuparam a França, a Iugoslávia e a Grécia. 8.000 mulheres operavam sistemas de comunicação. 12.500 foram anexadas diretamente ao exército no campo de batalha, mas a Luftwaffe foi quem mais recrutou. Quase 130.000 mulheres vestiram o uniforme da Força Aérea. Inicialmente faziam trabalho de escritório, mas isso mudou. Com os céus da Europa em chamas, muitas foram designadas para operar baterias antiaéreas. O estrondo dos canhões tornou-se sua rotina. Na filmagem de arquivo, nota-se rostos jovens, sujos de fuligem, olhando para o céu. Por que Hitler permitiu isso? Ele sempre defendeu que o lugar da mulher era longe do fronte. Mas o desespero do regime foi mais forte que a ideologia. Nos dias finais, a situação era crítica. Armas foram distribuídas para a autodefesa. O Führer reverteu sua postura anterior. Autorizou a criação de batalhões femininos armados. Não era apenas tática militar. Era uma tentativa de sustentar o moral masculino que desmoronava nas trincheiras. Mulheres da Cruz Vermelha Alemã também estavam lá, ao lado das tropas. Teoricamente, a Convenção de Genebra garantia sua segurança. Na prática, o papel não parava balas. A política alemã era clara: evitar a captura feminina. Os comandantes eram pessoalmente responsáveis por retirá-las da zona de perigo. 30 de setembro de 1944, uma ordem urgente foi emitida: evacuar todas as mulheres com menos de 21 anos dos territórios ocupados. O gatilho para essa decisão foi brutal. Unidades femininas haviam sido capturadas pelas forças soviéticas na Romênia. O comando alemão sabia o que as esperava. À primeira vista, uma medida de proteção humanitária. Mas, na prática, a admissão de que as linhas de frente estavam colapsando. Essa retirada gradual criou um caos logístico. Havia um conflito direto entre a necessidade de salvar essas mulheres e a necessidade de usar suas habilidades para liberar mais homens para o combate. O fim da guerra trouxe o cativeiro. Os aliados trataram as capturadas de forma semelhante aos soldados homens. Em Pilsen, no norte, mais de 100 mulheres foram detidas em barracões militares. Para manter a sanidade, formaram um coral. Ficaram conhecidas como os Pardais de Pilsen. Cantavam para os seus captores americanos, mas a música durou pouco. Pilsen foi transferida para o controle soviético. A urgência tomou conta do campo. A maioria foi liberada apressadamente. No entanto, a triagem foi rigorosa. Uma assistente de comunicações foi barrada na saída. Sua identidade revelou a verdade. Ela era membro da SS. O medo de voltar para casa era real. Muitas recusavam o retorno para a zona de ocupação soviética. Sabiam que lá não haveria boas-vindas. Não existem registros claros das datas de soltura, mas estima-se que todas deixaram os campos até o fim de 1948. Nos campos de internamento soviéticos, a humilhação era sistemática. Era comum ver mulheres com as cabeças raspadas. Muitas foram aprisionadas como criminosas comuns. 200 mulheres encontraram um destino pior nos dias finais. Foram martirizadas, provavelmente torturadas até a morte. Os interrogadores buscavam confissões sobre crimes de guerra alemães. Não houve julgamento, apenas dor.
Para as sobreviventes, a liberdade tinha um gosto amargo, o futuro era sombrio, o ódio contra os alemães era visceral. Cidadãos soviéticos lembravam das crueldades do cerco a Leningrado. Queriam sangue. As represálias contra ex-nazistas eram letais e generalizadas. A câmera registra civis furiosos cercando mulheres alemãs nas ruas. Não havia para onde correr. As autoridades soviéticas frequentemente fechavam os olhos. Permitiam que essas mulheres fossem atacadas, apedrejadas ou espancadas até a morte por multidões enfurecidas. A vingança não precisava de tribunais. A guerra acabou, mas o castigo continuou. 33.771 vidas. Esse foi o saldo oficial de apenas 2 dias. Como foi possível matar tanta gente tão rápido? Parecia logisticamente impossível, mas a máquina de extermínio alemã era eficiente e não parava por nada. 1941. As tropas alemãs invadiram a Ucrânia. A repressão foi imediata. Apenas 10 dias após a ocupação de Kiev, o general Otto Rasch ativou os esquadrões da morte Einsatzgruppen. O pretexto veio rápido. Explosões destruíram o quartel-general alemão no centro da cidade. Os nazistas culparam a população judaica. Começou a caçada. Com a cooperação direta da polícia ucraniana e de grupos nacionalistas, os residentes judeus foram reunidos. Eles marcharam para a periferia. O destino era a Ravina de Babi Yar, situada perto de uma prisão e de um hospital psiquiátrico. Antes da chegada da multidão, a SS limpou a área. Os pacientes do hospital não foram transferidos. Eles foram executados ali mesmo, dentro das alas médicas. Na Ravina, a ordem era clara. As vítimas eram forçadas a cavar as próprias covas. Ouve-se apenas o som seco dos disparos e o baque dos corpos caindo na terra. Entre 29 e 30 de setembro, o massacre atingiu seu pico. Em 48 horas, mais de 33 mil judeus ucranianos foram eliminados. Mas isso era apenas o começo. Babi Yar não parou de receber cadáveres. No final de 1941, a aliança entre o Terceiro Reich e certos grupos nacionalistas ucranianos ruiu. Os alemães capturaram 600 de seus antigos colaboradores. Eles foram executados na mesma Ravina, onde semanas antes ajudaram a matar judeus. O local virou uma vala comum para algozes e vítimas. À primeira vista, uma ravina natural nos arredores da cidade, mas na prática, a maior cova coletiva da Frente Oriental. A matança continuou sistemática. Ciganos, prisioneiros de guerra soviéticos e civis opositores ao regime. Todos terminavam no fundo do penhasco. As estimativas variam, mas indicam entre 100 mil e 200 mil mortes totais naquele único local. Longe dali, o terror tomava outra forma. Milhões de ucranianos foram escravizados em campos de trabalho forçado sob condições desumanas. A resistência enfrentava represálias brutais. Aldeias inteiras eram queimadas e destruídas em resposta a atos de sabotagem. Verão de 1943. O Exército Vermelho se aproximava de Kiev. Os alemães precisavam apagar os rastros. A operação de ocultação começou. Prisioneiros sobreviventes receberam uma ordem final: exumar os corpos em decomposição e queimá-los. A câmera registra nuvens de fumaça densa subindo da ravina, visíveis a quilômetros de distância. O fogo ardeu por semanas. Quando o trabalho terminou, as testemunhas foram eliminadas. Os prisioneiros que queimaram os corpos foram fuzilados e jogados nas mesmas piras que eles construíram. A justiça tardou, mas alcançou alguns líderes. Paul Blobel, o oficial da SS responsável pelo massacre, foi condenado durante os julgamentos de Nuremberg. Ele foi enforcado na prisão de Landsberg em junho de 1951. O mesmo local onde Adolf Hitler esteve preso após o golpe fracassado de Munique e onde escreveu o livro Minha Luta. Outro implicado, Otto Rasch, também foi acusado. Mas ele não chegou à forca. Morreu na prisão no final de 1948, devido a problemas de saúde. As autoridades soviéticas não esperaram. Em Kiev, os julgamentos começaram logo após a libertação em 1944. O local escolhido foi o Teatro Estatal de Kiev. O cenário artístico serviu de palco para expor a barbárie. Promotores apresentaram relatórios de inteligência e depoimentos crus de sobreviventes. 15 nazistas foram condenados especificamente pelas atrocidades em Babi Yar. 12 receberam a pena de morte, 29 de janeiro de 1946. A praça central de Kiev estava lotada.
As forcas estavam prontas. Na filmagem de arquivo, nota-se, a multidão observa em silêncio absoluto enquanto os laços são ajustados nos pescoços dos condenados. Essas execuções foram filmadas e preservadas. O diretor ucraniano Sergei Loznitsa usou o material décadas depois no documentário O Julgamento, lançado em 2022. Apesar do espetáculo da forca, a conta não fechou. A maioria dos perpetradores diretos, tanto alemães quanto colaboradores locais, nunca foi levada à justiça. A impunidade permaneceu. 4 milhões de trabalhadores forçados. Esse foi o número exato que Stalin colocou na mesa de negociações. Por que uma demanda tão alta de mão de obra? Parecia apenas um desejo de punição, mas o cálculo era puramente industrial. A União Soviética não estava apenas quebrada, estava pulverizada. A reconstrução levaria décadas. Stalin deixou claro: os prisioneiros dos estados inimigos pagariam com suor. Não importava a nacionalidade. O plano já circulava publicamente em Moscou há 2 anos. Na Conferência de Teherã, no final de 1943, o líder soviético verbalizou a exigência, mas a ambição cresceu. No verão de 1944, o pedido subiu. 5 milhões de trabalhadores. O prazo de servidão, 10 anos. 16 de dezembro de 1944. A ordem geral foi assinada. O decreto era específico e brutal. Todos os homens alemães de 17 a 45 anos. Todas as mulheres de 18 a 30 anos. O alvo? O sudeste da Europa recém-libertado. Se podiam andar e segurar uma ferramenta, o destino era a União Soviética. Não foi uma operação lenta, foi um arrastão. Em apenas 2 meses, 110 mil pessoas foram identificadas, capturadas e jogadas em vagões de carga. No início de 1945, mais 100 mil vieram da Alemanha ocupada. O fluxo de humanos era constante. Os prisioneiros de guerra alemães, sob custódia soviética, também entraram na logística. Apenas 100 mil escaparam dessa remessa inicial, isentos por doenças graves ou idade avançada. Mas isso era apenas o começo da triagem. Os restantes foram concentrados em 60 campos na Polônia e no leste da Alemanha. Ali aguardavam o transporte final para o território soviético. O processo terminou em outubro de 1945. À primeira vista, campos de prisioneiros comuns, mas, na prática, centros de triagem para trabalhos mortais. Alguns foram enviados para locais estratégicos. Jakimov, na Tchecoslováquia, não era apenas um ponto no mapa. Era o local onde prisioneiros extraíam urânio para o programa nuclear de Stalin. Eles cavavam o futuro da bomba atômica soviética. Stalin previa 15 anos de detenção para a reconstrução, mas a realidade biológica dos prisioneiros forçou uma mudança. Entre maio de 1945 e o final de 1949, a maioria dos prisioneiros do eixo foi liberada. O motivo não foi clemência, foi exaustão. A maioria dos libertados eram idosos, doentes ou inválidos. Eles não serviam mais para a máquina. Em 6 de junho de 1945, as regras apertaram. Qualquer liberação futura exigia a aprovação direta do Politburo. A polícia secreta soviética compilou uma lista. 225 mil soldados alemães e austríacos estavam em hospitais ou campos, inaptos para o trabalho. Oficiais, no entanto, foram excluídos. Eles continuariam presos, úteis ou não. Em agosto daquele ano, os números eram claros. 708.055 prisioneiros foram marcados para soltura. Desses, 412 mil eram alemães. Na filmagem de arquivo, nota-se: homens esqueléticos mal conseguem subir nos caminhões de transporte. O que aconteceu com quem ficou? As autoridades soviéticas tinham um critério duplo. Queriam se livrar das bocas improdutivas, mas temiam liberar qualquer um com visões antissoviéticas. Esses ficavam sob qualquer pretexto burocrático. Sergei Kruglov, chefe do Ministério de Assuntos Internos, propôs uma solução matemática para a fome: mandar para casa 150 mil homens inaptos. Com a comida economizada, aumentar em 10% a ração dos que ficaram. O objetivo era puramente aumentar a produtividade. Os relatos alemães descrevem o cenário nos 2.500 campos espalhados pela URSS. A fome era uma cultura. A escassez nos campos espelhava a miséria da população civil soviética do lado de fora. O país inteiro passava fome. A disenteria se alastrou como uma praga.
Prisioneiros escondiam comida em buracos nos sapatos dentro do corpo. Mesmo diante da inanição, tabus alimentares eram mantidos por alguns, quebrados por outros. O roubo de pão era punido com violência pelos próprios detentos. No quadro, prisioneiros caminham com movimentos lentos e mecânicos pelo pátio de terra batida. O desespero criou uma nova tática de sobrevivência: a automutilação. Quando os prisioneiros entenderam que inapto para o trabalho significava passagem para casa, a lógica mudou. Ser saudável era uma sentença de prisão. Ser inválido era a liberdade. Relatórios da época detalham o horror. Homens colocavam os dedos sobre pedras e os esmagavam. Outros amputavam membros com ferramentas de trabalho. Houve casos de cegueira induzida deliberadamente. Prisioneiros esfregavam produtos químicos ou objetos nos olhos para destruir a visão. Outros usavam métodos mais sutis e perigosos. Consumiam quantidades massivas de sal. O objetivo era causar edemas graves, inchaços que simulavam doenças renais ou cardíacas terminais. A câmera registra rostos inchados e deformados, quase irreconhecíveis. A aposta era alta. Muitos conseguiram enganar os médicos soviéticos e foram repatriados, mas para outros, o corpo não aguentou o trauma auto-infligido. Eles buscaram a invalidez para voltar para casa, mas encontraram a morte no processo. 91.000 homens. Esse foi o número exato de soldados alemães capturados após a Batalha de Stalingrado. Mas para os soviéticos, eles não eram apenas prisioneiros de guerra. Eram a moeda de troca para uma vingança brutal. As condições nos campos de trabalho não violavam apenas as convenções de Genebra. Elas violavam a própria definição de humanidade. Por que a Marcha da Morte foi tão letal? Parecia apenas um deslocamento logístico, mas o objetivo real era quebrar a vontade dos sobreviventes. Os soldados enfrentaram temperaturas de 30 a 40 graus negativos. O vento cortante da estepe russa congelava extremidades em minutos. Não havia agasalhos, não havia suprimentos médicos. Quem caía de exaustão recebia um tiro ou era deixado para morrer na neve. A fome era tão severa que os homens roíam couro de botas. Muitos morreram antes mesmo de avistar os portões dos campos de destino. Na filmagem de arquivo, nota-se fileiras de homens curvados, arrastando os pés, com um olhar vago e perdido. Aqueles que sobreviveram à marcha encontraram um inferno diferente nos campos de trabalho soviéticos. A desnutrição crônica transformou soldados atléticos em esqueletos vivos. O tifo e a disenteria se espalharam sem controle. O trabalho físico era extenuante. Eles reconstruíam a União Soviética com as próprias mãos, pedra por pedra. À primeira vista, generais respeitados e temidos. Mas, na prática, prisioneiros comuns lutando por sobrevivência. Figuras como Walter von Seydlitz-Kurzbach, comandante do 51º Corpo de Exército, e o general Karl Strecker, sentiram essa queda na pele. Seydlitz-Kurzbach havia resistido ferozmente em Stalingrado, mas no cativeiro, sua patente não garantia comida extra. Strecker enfrentou a mesma miséria, o mesmo frio e o mesmo medo constante da execução sumária. Mas a humilhação estava longe de acabar. Ocorreu então o julgamento de Kiev. Conhecido como o Nuremberg de Kiev, esse tribunal foi a resposta soviética às atrocidades nazistas. O foco principal eram os responsáveis pelo massacre de Babi Yar. O tribunal não buscava apenas justiça legal, ele buscava um espetáculo. Era uma ferramenta de propaganda desenhada para reforçar a narrativa de resistência soviética. No vídeo do julgamento, percebe-se a tensão. Oficiais alemães de alta patente, pálidos, ouvindo a tradução de suas sentenças de morte. A execução foi pública, a praça estava lotada. O regime soviético queria que o mundo visse os corpos balançando nas cordas. Foi um aviso claro: nenhum crime ficaria impune. Anos depois, veio a repatriação. Mas esse retorno foi amargo. Os prisioneiros que conseguiram voltar encontraram uma Alemanha irreconhecível. Não havia lares para onde voltar. Cidades inteiras, como Berlim e Hamburgo, eram apenas escombros e cinzas. O país estava dividido, pobre e ocupado por potências estrangeiras. Os soldados carregavam cicatrizes físicas visíveis, mas as psicológicas eram piores. O trauma do fronte oriental, somado aos anos de Gulag, criou uma geração de homens silenciosos. A reintegração em uma sociedade que tentava esquecer o nazismo foi dolorosa. Para muitos, pisar em solo alemão foi o único momento de fechamento possível com o passado. Mas é preciso voltar à origem desse colapso. A Batalha de Stalingrado foi o ponto de virada definitivo.
Considerada a batalha mais sangrenta da história, ela drenou o sangue da Wehrmacht. A derrota sinalizou o fim da expansão alemã no leste. As perdas de equipamentos e mão de obra foram insubstituíveis. A crise humanitária atingiu a própria Alemanha. Com o exército recuando, milhares de civis foram deslocados sem acesso à água ou abrigo. A logística alemã entrou em colapso total. A rendição do marechal de campo Friedrich Paulus foi um golpe psicológico devastador. Foi a primeira vez na história militar alemã que um marechal se rendeu em campo. Hitler recebeu a notícia com fúria e profunda depressão. Ele sabia o que aquilo significava. Não havia mais caminho para sua vitória. As perdas humanas e materiais em Stalingrado aceleraram a queda do Terceiro Reich. O que começou no Volga terminou com a bandeira soviética sobre o Reichstag em maio de 1945. A história dos prisioneiros alemães na União Soviética permanece como um registro sombrio, não apenas da brutalidade da guerra, mas do ciclo infinito de violência que ela gera. O sofrimento nas estepes geladas serve como um aviso permanente. A guerra acabou, mas as memórias ficaram.